Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Raquel e a nossa aula de hoje será de matemática. E o tema da nossa aula de hoje é fração. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fração. E o que é fração? A fração é quando nós dividimos algo inteiro, né? Então, nós temos aqui dividido por 2, por 3 e por 4. Então, nós vamos conhecer um pouquinho de cada um. Então, a fração ela é uma divisão. E como é que nós podemos fazer isso? Temos aqui esse círculo, certo? Vamos dizer que esse círculo representa uma pizza. Então, aqui eu tenho uma pizza e dividi ela para 2 pessoas, certo? Então, como é que eu vou representar essa fração? Então, eu represento através deste número aqui, ó. O 1, ele representa a pizza inteira. E o 2 representa a quantidade que eu dividi. Eu peguei a minha pizza inteira e dividi ela em 2 partes. Então, como que eu chamo essa fração? Essa fração eu chamo de 1 meio. 1 e o meio representa o 2. Então, quando você falar de 1 meio, você está falando da metade. Então, isso aqui representa a metade da pizza. Então, eu tenho 1 meio aqui e 1 meio aqui. E ao todo eu tenho um inteiro, uma pizza inteira. E aqui eu tenho 1 meio da pizza, 1 meio da pizza. Então, metade e metade. E juntando as 2 metades eu tenho uma pizza inteira. No segundo exemplo, eu tenho a mesma pizza, mas agora dividido em 3 fatias, certo? Então, como é que eu vou representar? O 1, como eu já disse, ele representa a pizza inteira, ele representa o inteiro, o número inteiro. E o 3 representa a quantidade que eu dividi. Então, aqui eu tenho 1 sobre 3, que eu leio como 1/3, porque o 1 representa a pizza toda e o 3 representa a quantidade que eu dividi. E no último exemplo, eu tenho aqui uma pizza também, dividida em quantas partes? 4 partes. Então, como é que eu vou representar essa fração? Da mesma maneira. O 1 representa o todo. E o 4 representa a quantidade de fatias que eu tenho. E eu vou ler nessa fração 1/4. Então, essa fração aqui, 1/4, representa uma fatia só. 1/3 representa uma fatia só. E 1 meio também representa uma fatia. Então, tenho 1 meio e 1 meio. Aqui eu tenho uma parte de 3, uma parte de 3 e uma parte de 3. E aqui da mesma maneira, eu tenho uma parte só de 4 fatias. Cada uma vai representar 1/4. Então, vamos ver agora como nós podemos descobrir o número de uma fração, certo? Então, vamos ver os exemplos. Então, vamos lá. Eu tenho 18 laranjas e eu quero descobrir qual é 1 meio de 18, ou seja, eu quero descobrir a metade. Então, eu vou pegar o número 18 e vou dividir por quanto? Por 2. 18 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 9. Porque 9 vezes 2 é igual a 18. Então, 1 meio de 18 vai ser o quê? Vai ser 9. Eu vou representar 1 meio de 18 nessa fração. E eu vou descobrir quanto é o meio de 18. Então, eu vou dividir por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. E como que eu vou descobrir 1/3? Vamos ver? Então, no segundo exemplo, eu tenho 12 laranjas e eu quero descobrir quanto é 1/3 de 12. Então, por quanto é que eu vou dividir 12? Eu vou dividir 12 por 3. Então, vamos lá. 12 dividido por 3 vai dar quanto? Qual o número que eu multiplicado a 3 vai dar 12? Então, eu vou multiplicar o número 4.
4 vezes 3, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. E aí, eu encontrei 1/3 de 12. Então, eu vou pegar o número, dividir por 3 e vai dar o resultado dessa fração. 1/3 de 12 é igual a 4. Então, eu tenho aqui esse resultado através da nossa divisão. Então, 1/3 é uma parte de 3, equivale a 4. Porque 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, 1/3 é igual a 4. E temos aqui o último exemplo de 1/4. E eu tenho aqui 20 doces. E eu quero saber quanto é uma parte desses 20 doces. 1/4 de 20 doces. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 20 e dividir ele por 4. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Porque 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, vai dar 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, 1/4 de 20 é igual a 5. Então, quando eu quiser descobrir 1/2, eu vou dividir por 2. 1/3 eu vou dividir por 3. E 1/4 eu vou dividir por 4. Então, quando eu tiver essas frações, eu vou dividir o meu número inteiro por esses números. Meio, então, vou dividir, seria 20 dividido por 2, né? Aí, a gente iria fazer a divisão de 20 por 2. Para eu descobrir 1/3, aí eu iria dividir o número por 3. E para eu descobrir 1/4, eu iria dividir o número por 4, como nós fizemos aqui. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula!